要素値は、子供をキャンクする人気の栄養素ですが、それだけではありません。他にも非常に役立つ栄養素が10種類あります。どんなものか知るためにコメントしてください。レア・リベイロ博士は何年も前から養殖について話していましたが、今になって人々が気づき始めています。確認してみてください。人部に要素を与え始めるのが早ければ早いほど子供の IQ が高くなることを示す素晴らしい研究があります。人身3、4週目、16週目、または産後の収入中に母親が要咀嚼を始め、18ヶ月後の子供たちの IQ、知能指数を評価する比較研究があります。その差は驚くべきものです。母親が妊娠中に幼児を摂取し始めるのが早いほど、子供は寒くなります。風熱を引かなければ、幼児はアルカリ、話し、小だし、解毒作用があり、重金属や水銀、前、カードミウムを除去します。遅延者はカードミウムが体内に拒否します。法律で許可されているタバコにはカードミウムが含まれています。つまり、その利点は非常に多岐にわたります。あなたはそれが何か想像もできないでしょう。長期的な要素不足は乳がん、下層原がん、前立腺がん、子供がん、卵巢がんを引き起こす可能性があります。だから、この関連性を理解することが非常に重要なのです。養殖なしでは、ホルモンが作れないだけでなく、下層圏には体内の養殖のわずか 3% しかないため、他の機能もあります。皮膚には 20%、筋肉には 30%、脂肪組織には 32% 含まれています。ですから、養殖が不足すると、これらすべての場所で養殖が足りなくなります。残念ながら、医学界では、要素恐怖症と呼ばれるものがあります。意識は戻って、養子を与えると、その人の下層圏を探つけると考えています。なぜそう考えるのでしょうか。養子を投与し始めると TSH の上昇が起こるからです。従来の医学では TSH 上昇は下層線の損傷を意味します。しかし、この場合は違います。養子を人に与え始めると、ブローム、普通種、塩素などの要素と競合する他のハロゲンを解読し始めます。そしてこれらを排除する過程で問題が生じ、要素アレルギーと呼ばれることもありますが、実際はアレルギーではなく有機用種にアレルギーを持つ人はいません。それはまさにヒルシューハイマ反応です。ヒルシューハイマはドイツの医師で治療のためには医師的に症状が悪化することがあると示しました。デトックスをすると腫瘍性のため毒素の95% が脂肪組織に除去されますが、デトックスの中に何が起こるでしょうか。毒素が脂肪組織から血行へ移動し、脳に対すると疼痛などの反応が起こります。これがヒルシューハイマ現象です。多くの人は悪化していると思いますが、実際には良くなっているのです。Iodo, o queridinho para deixar os filhos mais inteligentes, mas ele não é o único. Tem mais 10 nutrientes que podem ser muito úteis. Comenta a aula para você descobrir quais são. E olha, o Dr. Lai Ribeiro fala do iodo há anos e só agora o pessoal está descobrindo. Checa aí. Tem estudos lindos mostrando que quanto mais cedo você começar a dar iodo com a gestante, maior vai ser o QI da criança. Eles têm estudo comparando, começando a dar iodo para gestante com 3, 4 semanas de gravidez, 16 semanas de gravidez, ou no pós-parto, na amamentação. E avaliando o QI, coeficiente de inteligência dessas crianças, 18 meses depois. E é impressionante a diferença. Quanto mais cedo a mãe começou a receber iodo na gestação, mais inteligente é o filho. Você não gripa, o iodo é alcalinizante, o iodo é desinfetante, o iodo é detoxicante, ele elimina metal pesado, ele elimina mercúrio, ele quebra mercúrio, ele quebra chumbo, ele quebra cádmio, porque quem fuma tem muito acúmulo de cádmio, tem cádmio no cigarro, permitido por lei. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. Então, uma deficiência de iodo, a longo prazo, pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de próstata, um câncer de útero, um câncer de ovário. Então, é muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo não produz o hormônio sem ele, como o iodo tem outras funções, porque a tireoide só tem 3% do iodo do corpo. A pele tem 20%, o músculo tem 30%, o tecido adiposo tem 32%. Então, quando falta iodo em todos esses lugares. E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos que competem com iodo. E nesse processo de eliminar esses outros,
eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que chamam de alergia de iodo, que na realidade não é alergia. Ninguém tem alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro. Porque se eu estou fazendo um detox em você, e 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox, o que acontece no detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro, aí tem uma reação, dor de cabeça, entendeu? Tem o chamado Hersheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando.